coronavírus, você colocando para a situação de hoje. Aquela época era uma coisa endêmica. Porque, ó, lembre-se de uma coisa. Aquela vez lá, quando ocorreu a peste negra, simplesmente as pessoas todos os dias tinham que recolher corpos da rua. Porque o rato chegava e picava a pessoa. Não tinha vacina naquela época, não sei como é que conseguiram controlar a doença naquela época. Dengue também, não sei como é que conseguiram. Vou falar tudo sobre dengue, eu não falei no canal, mas acho que até o ano que vem eu falo. Então, minha gente, não tinha como fazer nada. Tinha como fazer nada. Então, aquela época lá, simplesmente, eles chegavam, faziam uma pilha de pessoas e tacavam-lhe fogo. Por quê? Porque a doença, a peste negra era tão terrível. Ou a peste bubônica era tão terrível. E hoje o corona não deixa de ser o mesmo, não. Não deixa de ser, o coronavírus não deixa de ser o mesmo, por causa que todos os dias, em 2022, todos os dias, era caminhões e caminhões que saíam de alguns hospitais da Europa cheio. E olha, eu vou deixar aqui um parecer até para as vítimas até. Vou deixar até uma mensagem até de consolo. Eu acompanhei o coronavírus, assisti, sei a dor e o sofrimento que vocês estão sentindo, porque, olha, lembre-se de uma coisa. Eu teve amigos meus, amigos da nossa família também, que morreram por causa do coronavírus e não tiveram nem tempo de tomar vacina, porque algumas pessoas conseguiram tomar. Algumas tomaram a segunda dose e logo depois morreram quando pegaram de novo, porque o coronavírus é letal. Mas olha, gente, hoje não vamos dizer que estamos 100% livres da doença, mas perto do que estava um tempo atrás, uns anos atrás. Olha, hoje até que é suportável. Dá para suportar. Hoje dá para suportar. Aquela época era bem difícil, porque aquela época não dava para suportar, não tinha. Porque eu penso e analiso, o coronavírus em si é uma peste das mais letal que vocês querem imaginar. Das mais letal que querem imaginar, porque quando essa doença surgiu, que eu li tudo na revista sobre isso, li tudo no G1, o G1 lá trazia, a revista também trazia, o Brasil ainda não tinha cancelado muitas programação. No meio de 2020, que eles começaram a cancelar um monte de coisa que podia trazer problemas, aglomeração. Hoje não vamos dizer que estamos 100% livres da doença, porque é muito difícil de se descobrir se estamos livres ou não estamos. Muito difícil. Então eu olho e eu penso e eu analiso tudo o que está acontecendo, e eu busco também até um meio de me estudar sobre o coronavírus. E digo até, então, os últimos anos, os últimos séculos foram marcados por grandes epidemias. E aquela época, 1918, 1900 e pouco, não tinha vacina naquela época lá não. Hoje tem.
Hoje tem vacina para tudo. O que não tem foi uma doença que eu citei ontem e hoje, que é o ebola. O ebola não tem vacina, não existe remédio que possa fazer com que o ebola ele se controla sozinho. Não existe remédio, então. O que acontece? O caso do ebola é o caso do coronavírus. O coronavírus e o ebola eles são tratados na base do isolamento. E o ebola, se ele chegar a atingir uma casa que tenha 20 pessoas, infelizmente 10 ou 9 ou 5 pessoas vão morrer. Porque não tem. É uma doença muito letal, é muito semelhante ao coronavírus, porque se todo mundo fala que o coronavírus mata e é claro que botar a culpa nos outros em relação ao coronavírus é fácil. Muito fácil. Eu quero ver depois, quando você tem que. Quando você coloca como culpa, eu quero ver depois se tem como fazer alguma solução para que não se mata ninguém. Não existe nenhuma doença autoimune hoje. Todas elas têm um ponto fraco, como a gente tem. O nosso corpo, geralmente, ele chega pelo um pouco que ele começa a fraquejar bastante. Os anos chegam. A doença também, os vírus também tem. E esse negócio sobre vírus já faz anos que estudo. Eu vou falar sobre gripe aviária, que deu em de 2005 a 2006. Eu tenho revistas aqui. Consigo tirar informações sobre isso daí. E eu vou falar muito sobre dengue, sobre malária, sobre varíola. Não a varíola dos macacos, a normal. Sobre. Vou falar muito sobre AIDS também. Que há uns anos atrás, e ainda continua, ainda é uma epidemia silenciosa. Olha, gente, sobre AIDS eu vou contar um pedacinho de uma história para vocês. Em 1980, hoje a gente se fala muito sobre a varíola dos macacos. Em 1980, eles descobriram a AIDS nos macacos. AIDS nos macacos. Em 1980. Aí em 2000 e... Ai, deixa eu me ver. Agora não me lembro mais. Eles descobriram. Em 1993, AIDS, AIDS ou HIV, por causa que é tudo epidemia silenciosa. Deixa eu dar um parecer sobre uma história que eu li na Veja. Em 1980, em 1993, uma menina que vivia em São Paulo, eu não vou dar o nome, ela foi recusada no hospital não, num colégio, porque ela tinha AIDS. Ela era portadora da AIDS e ela foi recusada. E a família dela lutou com todas as forças para que ela fosse aceita em um colégio. Mas mesmo assim, existia naquela época em torno da AIDS um preconceito muito grande. E naquela época muitas crianças que nasciam já com a doença já. E é igual no dia de hoje, não cuidou também. A AIDS é uma coisa que você pega muito fácil. Boa tarde.